Você certamente já ouviu falar sobre o yoga, não é mesmo? Mas você sabe no que consiste essa prática? Além daquilo que praticamos nas escolas de yoga, nos parques, academias, como exercícios corporais que vão reforçar o organismo, como técnicas respiratórias que vão ajudar você a respirar melhor, como exercícios de relaxamento, concentração e meditação, nesse último estamos mais próximos daquilo que o yoga é tradicionalmente. O yoga nasceu na antiga Índia há cerca de 8, 10 mil anos aproximadamente. Nós não temos na arqueologia nenhum registro histórico oficial do surgimento do yoga. Há muita especulação sobre isso e muitas teorias que falam sobre o surgimento do yoga. Mas, historicamente, podemos situar o yoga através de um texto chamado Yoga Sutras. Yoga Sutras é um texto redigido há cerca de 2.700 anos por um sábio chamado Patanjali. Patanjali provavelmente não era um nome de batismo, e sim um nome espiritual ou um nome iniciático. A palavra Patanjali significa cair nas mãos em prece. Mais à frente a gente vai estar falando um pouco sobre os aspectos mitológicos do yoga, a gente vai contar um pouquinho da história desse personagem chamado Patanjali. Nesse momento vamos nos deter naquilo que é o yoga enquanto filosofia prática de autoconhecimento. Então, esse personagem Patanjali sistematizou 4 capítulos. Esses 4 capítulos apresentam o yoga doutrinário, um tipo de yoga que é diferente daquele yoga praticado hoje em dia nas academias. O yoga antigo não era físico, o yoga antigo era religioso ou espiritualista. Era uma prática onde, através da meditação, da observância dos fenômenos mentais e como superar aquilo que enfraquece o indivíduo mentalmente falando, pudesse produzir nesse indivíduo o estado de autoconhecimento por excelência e então libertação. Libertação dos estados inferiores de existência, libertação do sofrimento, libertação das ilusões ou de Maya. Esse yoga doutrinário apresentado nos Yoga Sutras de Patanjali, ele vai no primeiro momento, no capítulo 1, falar o que é Samadhi, o que é a iluminação, o que é o autoconhecimento por excelência, fazendo com que o leitor trave contato com a verdade tal como ela é e sempre presente no aqui e agora. Não existe iluminação nem no futuro e nem no passado. A iluminação é algo que acontece sempre no presente. Então, no capítulo 1, Patanjali vai falar sobre isso. Já no capítulo 2, que é o capítulo da prática, Patanjali vai mostrar um conjunto de conceitos e técnicas para controlar a mente e, uma vez controlada, a gente consiga produzir uma alteração do comportamento mental para que possamos então desfrutar desse estado de autoconhecimento e libertação. Patanjali apresenta no capítulo 2 8 componentes. Esses 8 componentes ele vai falar sobre regras de conduta, vai falar sobre autoaprimoramento, vai falar sobre como assentar o corpo e a mente, vai falar sobre como controlar a força do pensamento, como controlar os sentidos naturais, como desenvolver concentração, meditação e então autoconhecimento. Então ele vai apresentar de uma maneira bem detalhada o que são esses 8 componentes. Já no capítulo 3, que é o capítulo dos resultados, Patanjali vai falar sobre os fenômenos produzidos pela prática do yoga, desse yoga doutrinário, desse yoga mental. Ele vai falar que fenômenos são esses. São fenômenos que vão trabalhar não somente a expansão da consciência, mas uma ressignificação de mundo. Corrigir o olhar sobre os aspectos naturais que nos cercam. Diminuir a interferência das ilusões em nosso comportamento e decisão. Então, nesse capítulo, Patanjali fala sobre isso. E no capítulo final, que é o capítulo do isolamento ou do recolhimento, Patanjali fala o que é se libertar de Maya, o que é se libertar das ilusões. E por que isso é tão importante para a gente? Todo yogi busca libertar-se do samsara, que dentro da tradição hindu é uma roda interminável de renascimento, sofrimento e morte. Dentro da tradição hindu, todos os hindus estão condenados a permanecer dentro do samsara, dessa roda de renascimento, sofrimento e morte. O yoga, portanto, nos sugere a libertação do samsara, sair desse ciclo interminável de renascimento, sofrimento e morte.
Então, esse yoga doutrinário, obviamente, ele tem uma forte conotação religiosa e espiritualista. E foi assim por mais de 2000 anos. O yoga praticado hoje em dia, ele é uma releitura desse yoga antigo. É claro que os aspectos filosóficos, os aspectos conceituais, no tocante ao gerenciamento da saúde mental, continuam presentes dentro da prática do yoga moderno. Mas a releitura do yoga moderno se fez necessário justamente para que o indivíduo pudesse acelerar esse estado de autoconhecimento por excelência, então libertação, num tempo de espaço reduzido. Houve alguns personagens no yoga contemporâneo, como Swami Kuvalayananda, que fundou em Lonavala, na Índia, o Instituto Kaivalyadama de Yoga Científico, onde ele começa a investigar os aspectos funcionais, terapêuticos, de gerenciamento da saúde produzidos através das técnicas corporais e respiratórias do yoga. É esse personagem, Swami Kuvalayananda, que faz uma releitura do yoga antigo, onde asanas deixa de ser apenas um assento mental e se torna técnicas corporais, onde pranayama deixa de ser apenas uma técnica de direcionamento da força do pensamento para se tornar exercícios respiratórios. E aí vai associando aí nessa prática outras técnicas como os kriyas, que são exercícios de purificação do organismo, que está dentro de um conjunto chamado Shatkarma, que é técnicas de limpeza integral do corpo. Vai ter também a parte intelectual, a parte dos estudos dentro da prática do yoga, mas basicamente esse yoga físico, esse yoga postural ganha muita força a partir desse personagem, Swami Kuvalayananda. Na mesma época surge um outro personagem também, Krishnamacharya, que vai desenvolver um yoga mais exibicionista, mais performático, para produzir na prática física a alta performance física. Krishnamacharya, ele desenvolve um conjunto de técnicas corporais de alto desempenho mesmo, são técnicas vigorosas, dificílimas de fazer no primeiro momento, e leva esse tipo de yoga para o Ocidente. Ele começa mostrando isso para os britânicos, que nesse momento da história colonizavam a Índia. Krishnamacharya, Swami Kuvalayananda e outros personagens vão surgindo no sentido de resgatar a autoestima do povo hindu que estava destroçada por conta do jugo britânico. Então, esses personagens, eles nascem como uma espécie de rebeldes pacíficos para, de certa forma, levar à opinião pública a necessidade da libertação da Índia. E o yoga, fisicamente, aparece justamente para reforçar essa autoestima indiana e mostrar para o Ocidente que os hindus eram fortes, que os hindus eram autossuficientes, que eles podiam, sim, de certa forma, ser responsáveis pela sua soberania e que a imposição britânica não era mais bem-vinda em solo hindu. Então, o yoga postural, ele nasce recentemente, há cerca de 100, 150 anos, como um processo revolucionário de libertação do povo hindu, para resgatar a autoestima do povo hindu. Mas não só isso, percebeu-se também que a prática dos exercícios corporais ajudavam a reforçar a estrutura biológica desses praticantes. Eles acessavam mais rapidamente o estado de autoconhecimento e libertação. O Kuvalayananda mesmo, que foi esse personagem que eu citei a vocês, ele percebeu que os guerreiros, que praticavam técnicas como Vyayama, Malakambhi, ele inclusive encontrou nos círculos militares proteção desses guerreiros, porque Kuvalayananda, assim como outros revolucionários pacíficos, estavam sendo perseguidos pelos invasores, pelos britânicos, inclusive por alguns brahmanes que eram simpatizantes da colonização britânica. Então ele vai encontrar dentro dos círculos militares proteção desses guerreiros. Ele vai ensinar yoga para esses guerreiros. Ele percebeu que esses guerreiros acessavam facilmente o estado de samadhi e o estado de kaivalya. E por quê? Por conta das atividades corporais, por conta dos exercícios físicos. O corpo está mais saudável, obviamente vai produzir melhor controle mental, vai produzir expansão de consciência. Se o corpo não está saudável, toda a energia corporal vai ser direcionada para restabelecer a saúde que você não tem. Então não dá para falar de aspectos subjetivos como meditação, autoconhecimento, espiritualidade, se o corpo precisa de vigor, precisa de energia, precisa de saúde. Não, muito diferente o que Mahatma Gandhi costumava dizer a muitos hindus que perguntavam a ele por que ele não falava tanto do hinduísmo para os pobres e miseráveis e insistia em apenas alimentá-los. Mahatma costumava dizer que
para aquele que sente fome, Deus só pode aparecer primeiro na forma de pão. Primeiro temos que alimentar, depois vamos falar de coisas mais subjetivas, né? Como yoga, autoconhecimento, espiritualidade. Então, o que eu quero que vocês entendam é que houve uma cisão do yoga antigo enquanto filosofia ou doutrina religiosa para o yoga contemporâneo ou yoga moderno enquanto prática física, enquanto yoga postural. Então, são diferentes essas duas práticas. Então, na Índia é comum você encontrar templos de yoga, templos religiosos mesmo de yoga. No Ocidente existem escolas de yoga que têm uma forte conotação também religiosa, mas o yoga mais praticado no mundo hoje, indiscutivelmente, é o yoga postural. E no site Yoga Cursos, você vai aprender esse yoga postural, mas vai também travar contato com o yoga doutrinário, com o yoga antigo. É importante associar o yoga tradicional com o yoga moderno para que essa prática, simbioticamente falando, consiga produzir em você o estado de autoconhecimento por excelência, então libertação das ilusões. Então, no yoga moderno, nós vamos praticar exercícios respiratórios, técnicas corporais de reforço da estrutura orgânica, exercícios de limpeza do organismo, técnicas de relaxamento, concentração e meditação e também estudar os textos clássicos da tradição do yoga. Então, se você se identifica com esse cenário, você certamente é muito bem-vindo no portal Yoga Cursos. Aum Dharma.